Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Gente, quanto tempo eu não apareço aqui pra gravar vídeo pra vocês. Deixei o café lá na cozinha passando, assim, vou ligar a câmera e conversar. Muitas coisas aconteceram na minha vida, então eu resolvi, de fato, viver o processo. Não que eu não estivesse vivendo, mas eu resolvi mergulhar de cabeça em algumas questões profundas. É exatamente isso que eu quero conversar hoje com vocês. Às vezes a gente tá saturado, né? Saturado de coisas, de pessoas. Mesmo você procurando formas de mediar algumas situações, às vezes tudo que a gente precisa é ficar sozinho na nossa solitude. É nos dar um tempo de coisas e pessoas. Sobre se permitir você dar um tempo de ficar com você mesmo pra você fazer uma autoanálise e se autoavaliar. Eu costumo dizer que às vezes a gente tá que nem um cachorro na estrada. Sabe aquele cachorro na estrada e ele tá ferido? E qualquer, às vezes, tentativa de alguém pegar ele pra curar, ele meio que já fica bravo. Mas ele não fica bravo por mal, fica bravo porque ele tá machucado. Então qualquer tentativa de alguém ir lá pegar ele pode machucar em alguma ferida. E eu e você, na nossa vida, muitas vezes nós estamos assim. Qualquer tentativa de alguém vir tentar nos ajudar, nos atrapalhasse. Tudo que a gente precisa, às vezes, é nos dar um tempo. E eu resolvi fazer isso na minha vida de uma forma prática. E em uma dessas permissões, eu percebi que eu tava sentindo falta de mim. Resolvi entrar em um trabalho na qual não é, assim, um salário remunerado. Porém, eu percebi que tudo acontece por um propósito. Depois que eu resolvi ter meio que uma conversa sincera com Deus, colocar, sabe, quando você precisa colocar os pingos nos is, e aquela história de você ir pro seu quarto e você se confessar pra ele é real, sim. Depois que eu comecei a ser obediente, eu percebi que ele começou a me abençoar. Repara só, gente, começou a me abençoar nos pequenos detalhes. Lembra que eu falei agora pra vocês, o trabalho que eu tô não é carteira assinada. Recebi um convite pra ir a um local onde eu vivi uma experiência, assim, incrível. O trabalho que eu tô, ele consiste em você fazer missões. Mas, assim, são missões lojas, entende? Então, às vezes, uma loja pode estar precisando de você pra você fazer uma missão, sei lá, você fazer compras para as pessoas. Só que aí eu já tava em uma missão. Aí a menina que é responsável, assim, em geral, pelo aplicativo, ela perguntou pra mim se eu gostaria de fazer a missão lá no Cristo Redentor. E assim, eu moro próximo ao Cristo Redentor, moro no Rio, só que nunca na minha vida eu tinha ido. E era uma coisa assim muito distante da minha realidade, porque eu lembro que quando eu era criança, eu via isso muito nos famosos, na televisão, e eu ficava me imaginando sem perceber, estando lá naquele local. Eu resolvi aceitar o convite, eu fui, ainda ganhei uma foto de graça, e foi uma experiência incrível. Só que eu percebi que Deus tinha me levado ali a um encontro pra falar pra uma pessoa. Quando eu cheguei no local, eu senti que ela tava presente de uma conversa, ela tava muito retraída. Ela tava lá no trabalho, só que ela não tava presente ali. Sabe quando a pessoa tá meio assim séria, mas tá pensando em outro local? Tem até uma frase, se não me engano, ela diz assim: quando você tá pensando em algo... eu não lembro, mas se eu lembrar eu vou falar aqui pra vocês. E eu senti que ela precisava de uma mensagem, que aí eu só fui falar com ela na volta. E na hora que eu comecei a falar com ela, ela começou a desmanchar. Então, quando eu voltei pra casa, eu percebi que não era só sobre você conhecer o Cristo, não era só sobre o passeio, tinha um propósito ali. Eu percebi que é muito real aquela frase, que Deus usa as pessoas imperfeitas para cumprir o seu plano perfeito. Então, eu só fui me dar conta quando eu voltei pra casa, que veio muito no meu coração. É sobre você celebrar as podas de Deus. Porque quando a gente celebra, Deus, ele coloca a gente em lugares assim que a gente nem imagina. Porque talvez a sua essência, a sua palavra, o que você tem dentro de você, você pode servir de alguma forma de contribuição para a vida das pessoas. E uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração é permissão. Eu falo muito aqui sobre você se permitir ser vulnerável, sobre você se permitir ser autêntico nas suas relações, mas eu percebi que eu não estava me permitindo. Eu resolvi dar um pé no desconhecido até hoje. Coisas que me fazem bem, não fazem mal para ninguém, eu vou lá e faço com medo mesmo. Esse é o recado do vídeo de hoje, sobre se permitir e você ficar atento. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E a mensagem que eu quero deixar para esse finalzinho é: resgate suas permissões. Perceba suas autorizações. O que você tem falado? O que você tem ouvido? O que você tem visto? A palavra de Deus diz
que os nossos olhos, eles são janelas da alma. Fique atento para o que você tem visto. Fique atento com as suas conexões. E escolha ser grato hoje, de uma forma intencional. Ok? Obrigado. Até o próximo vídeo.